Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Bora lá para mais um vídeo. YouTube e Spotify, né? É que eu falo YouTube porque é onde a gente sobe primeiramente o vídeo, mas é de onde você estiver vendo esse vídeo. Pode ser até do LinkedIn, no WhatsApp, enfim. Bom, eu vou falar sobre o assunto hoje que é medo de começar a empreender. Então, a gente tem uma pesquisa aqui interna no Borelli Academy que é onde eu compartilho com algumas pessoas quando a gente está prospectando o lead, né? A gente tem uma pesquisa e essa pesquisa a pessoa responde e ela aponta onde ela está. Então, este vídeo é direcionado para as pessoas, inclusive, que respondem esse formulário exatamente neste ponto, mas serve para você que está neste momento também, mesmo que não tenha respondido a nossa pesquisa, vai estar na descrição do vídeo. E eu peço que você participe, né? Até porque, se você quiser, você pode ter uma mentoria gratuita comigo de 30 minutos, mas primeiro precisa responder esta pesquisa, tá? Então, que momento que você está e que momento essas pessoas que responderam disseram sobre isso aqui? Ó, você está com medo de começar a empreender? Está com medo de não dar certo? Se sente perdido ou perdida para começar ou recomeçar? Empreende, mas sente que, putz, eu estou sem visão nos negócios. Sente que está sem direção. Normalmente, os sentimentos mais comuns é de inércia. Você tende a ficar travado, tende a não percebe que você deveria estar fazendo, você quer fazer, mas você não dá aquele start porque você não sabe exatamente por onde começar. Isso te dá sentimentos de incapacidade. Você começa a duvidar, inclusive, da sua própria capacidade. Algumas pessoas acabam ficando perdidas, né? Porque mesmo tentando começar, tem muita informação. Você se sente cego, né? Tipo, mesmo empreendendo, eu sinto que eu tô cego no meu negócio. E isso gera frustração. Então, calma, porque os seus problemas acabaram de começar. Tô brincando. Para você superar isso aqui, a gente tem uma caminhada, é isso que eu vou falar no vídeo de hoje, tá? Primeiro ponto é o seguinte: existe uma pesquisas, dados sobre negócios no Brasil, no mundo, há muito tempo. Então, no Brasil é muito comum o Sebrae fazer algumas pesquisas de mercado e eles também contratam muitas vezes o próprio GEM. O GEM é uma pesquisa global, então não olha só para os negócios em nível Brasil, mas nível mundo. Então a gente consegue ter um parâmetro, inclusive mundial. E tem uma parte nessa pesquisa que é esse dado aqui, ó. 36% dos brasileiros não começam um negócio por medo de fracassar. Então, presta atenção no que ele está dizendo. 36% não começam, ou seja, eles estão nessa fase aqui que a gente está falando, de não começar. E este medo, ele está antes, o que evita de muita gente começar, mas também está durante, mesmo com as pessoas que começaram. Então, é uma fatia de pizza, se a gente for analisar uma fatia de pizza bem grande, né? Então, como que eu posso superar isso? Porque esse é o objetivo desse vídeo. E assim, o medo, ele faz parte de muitas coisas. A questão é o que está por trás desse medo de fracassar. Porque o que ele está dizendo, ó, antes de começar, eles não estão começando porque eles estão com medo. Então, antes de eu prosseguir o conteúdo, eu quero mostrar para vocês a minha linha do tempo. No nosso site, tem aqui, quando você entra no site da Borelli Academy, nossa jornada, essa jornada, ela mostra do momento que eu decidi empreender até o momento atual, mas eu vou pegar só o primeiro passo, tá? Quando você entra aqui, aí você vai ver aqui, ó, nossa jornada, e eu construí essa linha do tempo como se fosse um placar. Então, eu comecei o empreendedorismo no zero, e as minhas necessidades estavam acima do empreendedorismo, né? Então, como que eu decidi começar a empreender? Até para eu poder falar sobre esse assunto, que é esse momento que você está. A matéria do empreendedorismo me picou. Só eu quero entrar aí, deixa o link, tá na descrição do vídeo também. Já estava quase 10 anos na área de segurança no trabalho. Será que seria meu destino trabalhar por anos na mesma área? Mesmo tendo feito faculdade de gestão em RH, a minha experiência sempre foi nessa área, tornando meu currículo uma sentença. Afinal, em entrevistas, o que é sempre visto
é a sua experiência e nunca as suas aspirações. Mas eu não estava feliz, sentia que faltava alguma coisa. Tinha ideias, queria ir além, e só tinha uma pessoa que deveria agir, eu. Neste ano, eu vi a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios com o tema Adeus Chefe e pensei, por que não? Então, quando eu já estava neste momento de pensar, e nesta época, a Pequenas Empresas, Grandes Negócios lançou uma revista que tinha essa capa. E essa capa conversou comigo. Aliás, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, estou pronta para ser a capa da revista aí em breve. Então, o que estava comigo? Eu já estava na busca. Aí eu encontrei um incentivador. Comprei a revista, nossa, eu fui lá, lembro que eu fui na banca. Eu tenho essa revista, inclusive, até hoje, tá? E aí eu li e tal, e aí eu fiquei tipo, tá, eu quero isso, e como é que eu faço para começar isso, né? Só que eu tava com baixa estima, sem perspectivas. Eu pedi demissão de uma empresa multinacional porque eu queria me reencontrar. Então, eu fiquei mais de 10 anos no mundo corporativo, mas eu não estava bem comigo. E quando você não está bem com você, nenhum lugar tá bom. Como eu disse, eu guardo a revista até hoje e pedir demissão não foi fácil. No meu caso, na época, eu estava CLT quando eu decidi começar a empreender. Então, o que que eu tinha? Eu tinha a minha bagagem da experiência já dentro do mercado, mas eu não tinha a experiência do empreendedorismo, né? E aí vinha aquelas dúvidas: será que eu dou conta? Será que eu consigo? Será? 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 Então, é muito serás, né? Principalmente quando você está num cenário controlado. Então, eu só quis mostrar isso aqui porque este vídeo está falando exatamente deste ponto e eu já passei por essa jornada. Inclusive, foi o ano que eu perdi minha avó materna. Então, assim, foi um ano muito turbulento, 2012. 2012 não foi, se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, para mim foi um ano de nota 4. Muita coisa desgastante aconteceu nesse ano, né? Enfim, então, essa, esse medo, ele existe. A questão é, eu posso viver com medo ou eu posso fazer o que precisa ser feito superando este medo, tá? Então, o que está por trás desse fracasso, esse medo de fracassar? O que está por trás disso são os bloqueios emocionais. Por quê? E não é um ou outro. Neste momento aqui eu estou pontuando três, mas existe várias outras possibilidades, tudo depende de pessoa para pessoa. Quando a gente tem medo de fracassar, é porque na verdade a gente tem medo de não ser aprovado pelas nossas ações. Então, essa necessidade de ser aprovado pela sociedade, por familiares, faz com que muita gente não se desafie. Porque, meu, se eu errar, vão falar. Putz, o que que minha mãe vai falar? O que que meu pai vai falar? O que que meu irmão vai falar? O que que meu marido vai falar? O que minha esposa vai falar? Que. Então, a necessidade de aprovação de outros faz com que você se sabote. E aí você fica na inércia. Então, por mais que você queira, então aquele medo de fazer aquilo que você deseja acaba não acontecendo porque, no final das contas, você está com medo de ser julgado. E aí depois a gente vai falar sobre possibilidades de superar isso, tá? Um outro problema também é a sua autoimagem. Você duvida de si mesmo. Então, tipo assim, por mais que a necessidade de aprovação cutuque aí sua mente, a questão de você se sentir capaz de começar isso e levar até o final, você também fica, será que eu dou conta disso? E este dar conta é realmente algo que no fundo, é você que não está preparado para começar isso, né? E aí a gente vai para o terceiro ponto, a escassez. Então, os sentimentos de não pertencer àquilo e não ser digno de ter sucesso com aquilo, porque você tem tantos bloqueios que você prefere não ganhar, inclusive, com esse movimento, e isso acaba aí se tornando um buraco no seu campo minado mental. Então, o que está por trás desse medo aqui de fracassar é realmente alguns bloqueios emocionais. Falei, como que eu posso encarar isso de frente? A guerra é de você com você mesmo. Porque, no final das contas, quando a gente tem a necessidade de aprovação de outro, o que que você está dizendo para você? Olha, eu tenho a minha vida, só que eu deixo que você defina o que você quer que eu faça na minha vida. Então, o primeiro passo para combater
A necessidade de aprovação é você assumir as rédeas da sua vida. Isso requer autogestão. E aí a gente tem alguns gaps, né? Por quê? Tem muitas pessoas que querem começar algo, mas depende de outras pessoas para viver. Então, por exemplo, se um casal, né? Se a esposa quer começar um negócio e ela precisa alinhar com o marido essa intenção, justamente por quê? Porque tem muitas coisas que podem acontecer. Então, ele te dá apoio para você começar isso, porque sem o apoio e vice-versa, né? O homem com a esposa e a esposa com o marido, porque o casal eles precisam alinhar bem isso, porque sim, é um negócio de riscos. Então, qualquer negócio que você comece sempre vai ter risco. A questão é, estamos acordados? Porque eu vou. E aí você me dá o suporte nessa parte financeira, vamos colocar assim. Agora tem gente que não tem nem suporte de ninguém. Então, realmente é um risco considerável. Então, sempre você tem que perceber, dentro hoje da sua vida, não é que você não vai ter a questão de alinhamento com essas pessoas, você não precisa ter aprovação delas, aí você não começa. Mas quando você tem intenção de algo, e dentro da sua vida tem pessoas que interferem na sua tomada de decisão, alinha, coloca suas intenções, né? A questão de autoimagem já é mais com você mesmo. Então, aí é questão de tipo, peraí, por que eu não me sinto capaz? Do que eu tenho medo? Então, vou me preparar para ser capaz. E em relação à escassez, aí o buraco é mais embaixo ainda, porque muitas vezes você tem que resolver lacunas internas que você só vai enxergar no processo, tá? Como, por exemplo, a habilidade de gestão financeira. Então, muita gente se sabota no ganho de dinheiro, no manter o dinheiro, porque esse sabotador interno aí, ele está há anos instalados. Para desinstalar, não é de uma hora para outra, mas chega uma hora que você consegue. Aliás, já de antemão, nenhum bloqueio emocional é eliminado. Você reconhece, você aceita e você ressignifica, tá? Então, para encarar isso, é você primeiro falar: meu, já que tem, beleza, eu vou encarar isso e vou superar esses bloqueios aí, essas sombras, né, psicológicas. Então, qual que é o primeiro passo? Saber o que está fazendo e saber onde você está entrando, que é onde a gente vai falar agora. Então, por que as pessoas têm medo? Porque elas estão indo para um campo desconhecido. Quem nunca empreendeu vai ter medo de empreender. E acaba sendo até um desafio natural. A questão é, o que que eu faço com isso? Ressignifica. Para ressignificar, você precisa do conhecimento. Senão, você começa um jogo sem saber de informações e vai entrar para as estatísticas que a gente vai falar aqui. Então, um negócio, ele é um projeto. E é um projeto de longo prazo. Um prazo mínimo aí para um projeto poder ser trabalhado é de 7 anos. Então, a gente chama isso de setênio empresarial. Então, cada ano ele tem um ápice que você deve focar. Eu não vou me apegar muito a essa informação, porque daí já seria algo um pouco mais aprofundado, mas eu quero que você entenda que tudo que você vai começar, principalmente relacionado a negócio, vai começar uma empresa, então é um projeto que tem um período de tempo aí de construção e maturidade, tá? Se você começa esse projeto orientado, ao final desses 7 anos, você vai ter um negócio bem maturado. Agora, passou-se 7 anos e você não, nem soube sobre isso, então você vai ter ainda mais um tempo para poder recuperar isso. Porém, sem conhecimento inicial, você vai ter mais dificuldade na segunda vez, porque vai cansar, né? Então, entenda, eu vou começar um negócio, é um projeto de longo prazo, para sair bem feito, para depois ele ser autossustentável, tá? Tem negócios que dão certo mais no começo, aí você fala, o que que é esse dar certo? Tem negócios que faturam mais rápido, dependendo do segmento. Agora, tem negócios que demoram um pouco mais o faturamento. Então, não se baseie o tempo de faturamento de um negócio por esses 7 anos, isso aqui é um padrão. Todo negócio ele precisa de maturação e aí ele tem os níveis de maturação e é mais ou menos esse período. Se você fatura mais no começo, legal, se vai demorar mais para faturar, legal também, mas o projeto em si tem esse período aí de tempo, tá? O segundo passo, então, é você, peraí, eu vou começar cego ou eu vou começar querendo enxergar esse caminho? Porque sempre há escolhas. Então, às vezes a gente conversa com alguns empreendedores, eles falam,
Principalmente o pessoal mais velho, né? Fala assim, ah, não, nossa, eu não quero perder mais tempo com estudar ou com aprender. O fato de você falar isso, você já está mostrando o caminho que você vai percorrer. Você vai percorrer o mesmo período de tempo, por exemplo, se eu falo assim para você, olha, um processo de aprendizado dura um ano. Um exemplo, tá? Só para você entender a ordem dos fatores. Nossa, um ano é muito tempo. Esse tempo vai passar de todo jeito, com você aprendendo ou não aprendendo. O desafio é você se abrir o conhecimento. Então, não é o tempo que é o problema, mas você pode estar bloqueado com o processo de aprendizagem. Então, uma coisa que você que pretende empreender tem que ter em mente é que o empreendedor passa a ser um aprendiz o tempo todo. Então, quando você se abre ao conhecimento, você só cresce. Agora, quando você começa o processo já fechado, adivinha o que vai acontecer? Então, ou você começa com luz, ou você começa com trevas. É sempre uma escolha. Então, se você já vem com alguns bloqueios e ainda escolhe não enxergar, é melhor nem começar. Agora, não, eu quero começar. Ok, vai aos poucos. Por quê? Um negócio é um projeto que vai exigir tempo da sua parte, dinheiro, sim, porque você está construindo algo. É igual construir uma casa. Você constrói sem dinheiro? Você precisa comprar material, você precisa pagar mão de obra. É a mesma linha de raciocínio. Precisa de persistência, porque, olha, já falei, um projeto pelo menos 7 anos. Então, desistir do projeto, as pessoas mais desistem das coisas do que persistem. Aí você pode até falar assim, ah, mas e se eu perceber que não é o caminho que eu queria seguir? Você pode mudar o caminho e o projeto ele zera de novo e começa 7 anos. Por isso que é importante fazer a lição de casa antes. Espera aí, que mercado que eu quero atuar? Qual o tamanho desse mercado? Então, tudo isso eu fui aprendendo, porém eu fui definindo a minha área no decorrer do tempo porque eu não tinha clareza logo no começo. Se eu tivesse clareza no começo, eu tinha ganhado tempo, né? Hoje eu tenho mais clareza, porém não é porque eu tenho clareza que é mais fácil, tem cada negócio tem o seu desafio. Porém a persistência é uma habilidade, na verdade é um valor aí que todo empreendedor precisa. Resiliência. Por que resiliência? Porque você tem que ter a capacidade de suportar essa caminhada. Tem gente que numa negativa desiste, tem gente que numa primeira cutucada na ferida dessa necessidade de aprovação já vai desnortear. Então, a resiliência é a sua capacidade de cair e levantar, tá? Tem que desenvolver habilidades, porque não adianta você querer seguir um projeto se você não. Peraí, qual habilidade para conduzir melhor esse projeto eu preciso? Então, só que em habilidade existem 4 mínimas, que são as soft skills mínimas que todo empreendedor precisa desenvolver. Quem não desenvolve tem problema no processo. Então, quando você tem consciência, quando você tem informação, você vai fazer o que precisa ser feito para o projeto dar certo. Visão. Essa ampliação de visão. O que que acontece? Daqui a pouco eu vou te mostrar algumas informações que a falta de uma visão macro faz com que o tempo passe e você fique estagnado. Quando você tem visão, você acelera. Então a gente precisa ter o quê? Uma visão ampliada sobre o caminho para se empreender, que é o que a gente vai falar também. Gestão. Gestão é a habilidade macro de você conduzir um negócio. Então, a gestão, principalmente a gestão empresarial, é essencial para quem vai começar a empreender. E, como eu disse antes, o aprendizado. Tem que estar aberto a aprender, senão você não vai evoluir. Sendo assim, começar com medo mesmo ou me preparar melhor? Aí vai depender do seu momento, tá? Então, o que eu falei até aqui, só para a gente resgatar, é que é o seguinte: existe já informações, estatística de que muitas pessoas não começam a empreender por medo de fracassar. Você que tem medo de fracassar e não começou, o que eu vou falar a partir de agora é para você entender que assim, ok, você tem medo. Por que que você tem medo? E aqui estão os motivos que eu vou reforçar agora. Porém, existe uma forma de você começar para você ir diminuindo, diluindo esse medo aí. Então, isso aí é para você. Porém, quem já começou, às vezes tem esse mesmo medo. Então, resgata isso, tá? Então, por que que as pessoas têm medo? Justamente por conta dos bloqueios internos. Então, você não vai eliminar isso, mas você vai poder diluir esses bloqueios, vamos colocar dessa forma.
Então, a guerra é com você, é de você com você. Porém, se você realmente quer, pelo menos entender, meu, como que eu posso empreender superando esse medo de fracasso? Então, a primeira coisa é saber o que você está fazendo, aonde você está entrando, que é o que eu vou falar. Então, empresa é um projeto de longo prazo. Então, entende, você vai começar, já começa entendendo que é um projeto. E você vai ter que se dedicar para esse projeto para ele dar certo. Então, o segundo passo é esteja aberto ao aprendizado, tá? E você vai ter que fazer investimentos de tempo, de dinheiro, entre outros, porém, tudo no momento certo. Então, por onde que eu começo? E aí a gente tem aqui, do próprio GEM, os motivos que levam as pessoas a empreenderem. Por quê? O motivo de você começar um negócio é o que vai fazer com que você supere esse medo de fracasso e que você ressignifique os seus próprios bloqueios. Porque se você começa com uma intenção, você vai suportar a caminhada. Então, tudo depende de como você vai começar esse projeto. Então, aqui a gente tem alguns motivos pelos quais as pessoas querem começar um negócio. Então, por exemplo, para ganhar vida, porque os empregos são escassos. Se você vai ter que sobreviver de um negócio, então é como se a sua vida tivesse em jogo. Só que, se você tem essa motivação, a gente tem aqui alguns perfis. Então, quem é que empreende? Quem está empregado e quer se tornar empreendedor. Quem está aposentado e quer se tornar empreendedor. Quem está desempregado, está procurando emprego, não está encontrando e uma escapatória é se tornar empreendedor. A dona de casa também quer ser empreendedora. O estudante quer ter um negócio ou nenhuma das outras ocupações. Então, em todos esses cenários, esses perfis aqui, a maioria quer começar um negócio, a grande motivação, porque quer ganhar vida, porque os empregos são escassos, então é uma forma de renda. Então, o empreendedorismo é um caminho para você ter maior renda, só que é um projeto de longo prazo. O segundo motivo é para fazer diferença no mundo. Então, destes perfis, quais são as pessoas que querem mais fazer diferença no mundo? Aqui são os estudantes, porque o estudante, dependendo da idade deles, né, eles têm um propósito, eles têm uma utopia, então eles querem mudança. O segundo público aqui é quem está dentro das empresas. Meu, eu quero fazer diferença, eu não vou para o mercado sem fazer diferença. Agora, quem que é o pior público? Tá tipo assim, meu, tá, eu quero fazer diferença, mas primeiro eu quero ganhar dinheiro. Quem tá desempregado? Então, por esses números, a gente consegue ver as motivações. O terceiro motivo é para construir uma grande riqueza ou uma renda muito alta. Então, quem quer isso? Todo mundo quer isso, mas principalmente quem está empregado. Quem está empregado não vai sair de um. Na verdade, o estudante, não, o estudante está sempre aberto aqui, para tudo, né? Esses são os números maiores. Mas quem está empregado, ele já tem um parâmetro, ele tem o salário dele, ele quer poder faturar mais, então é natural. Enfim, e por último, para continuar uma tradição familiar, tá? Aí, no caso, o estudante é o pior número, e o melhor número são os empregados que querem deixar algo para a família, as donas de casa, né? Porque afinal de contas, a dona de casa quer ter algo para os filhos, né? Os desempregados e os aposentados. Então, para esses perfis, se eu fosse responder assim, viu, eu começo com medo mesmo ou você acha que eu tenho que me preparar melhor? O único grupo que eu falaria assim, meu, se joga, é aqui o pessoal que está desempregado e está à procura de emprego. Por quê? Isso aqui é um perfil que ele precisa sobreviver, ele tem conta para pagar, ele precisa se alimentar. Então, o ideal é ele pegar negócios, por exemplo, comerciais, onde ele vai vender algo rápido, né? E aí você tem que sempre analisar as necessidades básicas humanas, tá? Então, as pessoas, elas bebem água, então você pode vender água no semáforo ou qualquer lugar, porque a água, ela tem saída. Depois você pode vender alguma coisa de alimentos. E dependendo do que você escolhe, você vai ter que fazer um investimento muitas vezes inicial. Então, qual o melhor segmento para essas pessoas que não têm dinheiro do nada? É representar uma empresa que tenha. Então, de repente, você pode vai ter que, sempre, gente, sempre vai ter que ter um mínimo de algum dinheiro em alguma coisa, pelo seguinte,
Se você quer revender água, você vai ter que ter as primeiras águas, né? Então, às vezes você vê alguns vídeos aí, o pessoal compra um fardo, aí eles vendem, aí eles ganham um pouquinho mais, aí eles compram mais, aí eles vendem mais, depois ele tira o lucro dele, tira um pouquinho para comprar no outro dia, assim eles vão fazendo, né? Então, assim, quem está desempregado tem que encontrar um serviço ou um produto que vai te dar dinheiro mais rápido. Então, uma pessoa que vai se jogar, ela vai pular provavelmente a parte do aprendizado. Agora, todos os outros, eu sugiro se preparar para. Por quê? Querendo ou não, vocês têm base para poder entender antes de fazer. E aí controla a ânsia e aprende. Então, agora falando com todos os outros públicos, a gente continua. Por quê? Muitos negócios morrem, tá? Então, o que que mata os negócios? Então, não adianta se jogar em algo já sabendo que vai dar ruim. Todos os outros, você tá CLT e quer empreender, precisa se preparar. Você está aposentado, quer empreender, precisa se preparar. Se é dona de casa, quer empreender, se prepara. Se é estudante, quer empreender, se prepara. Tirando esse pessoal, quem está desempregado se joga, tá? E depois, na hora que você conseguir aí, logicamente, seu faturamentozinho, para poder pelo menos sobreviver, aí é hora de estudar, porque você vai estar com cabeça para isso, tá? 67% dos motivos de mortalidade empresarial está na mão do empreendedor. Então, mesmo quem vai começar, muitas vezes já entra com 67% de chance de morrer, porque existe estatística. Muita gente não se prepara para ter negócio. Quais são esses motivos? Falta de comportamento empreendedor, não tem mentalidade. E é simples entender isso. Você nunca empreendeu, você não tem modelo de negócio na cabeça. Então, e se você tiver um modelo para você poder ter mentalidade, que é isso que a gente vai falar? Então, se você tem um modelo, você vai empreender com uma ordem, com um caminho, e isso já vai diminuir esse primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto? Falta de habilidade. Aí o planejamento, planejar é uma habilidade que muita gente pula. Então, muita gente vai para ação sem plano. O que que acontece? É como se você fosse andar aí de corrida de Fórmula 1 sem pista. Ah, vou andar aqui. É terreno, só que terreno tem pedra, o terreno pode tombar o seu carrinho. Então, assim, e cada coisa dessa pode ser resolvida por partes. Então, primeiro, resolve a mentalidade. Depois, habilidade. Terceiro, gestão empresarial. Aí o negócio já vai ficando mais sério. Por quê? A habilidade, que é lá no planejamento, existem diversos tipos. E eu sempre falo assim, ó, existem 4 mínimas, que uma vez que você aprende, você fica zero bala. Agora, a gestão empresarial não é habilidade, não é mentalidade, já é sistêmico, que é a forma que você conduz o seu negócio e as informações da sua empresa. Então, precisa, no caso de tecnologia. E os problemas pessoais, que a gente já viu, que muita gente já entra bichado, né? Tipo, já vou começar aqui com medo. Aí se potencializa os 67% com o seu medo de empreender, meu, já é 70%. Então, existem poucas chances realmente de um negócio dar certo no começo, porque você já entrou perdendo. Então, se você se prepara para entrar no jogo ganhando, é mais inteligente e aumenta as chances. Não é que vai salvar, mas aumenta muito mais. Então, esses fatores são esses 67%. Agora, o restante, né, para completar o 100, não depende muito, às vezes, do empreendedor. Aí já são realmente os desafios sociais, econômicos e políticos, tá? Então, aqui eu quero dar um exemplo para vocês. Quando a gente tem uma pesquisa, quando a pessoa faz essa pesquisa, a gente oferta aí uma mentoria, só que isso aqui já é mais avançado, isso daqui já é do nosso test drive no nosso software, tá? Então, quando a pessoa aceita passar pelo test drive do nosso software de gestão, a gente faz esse diagnóstico aqui. Então, eu não vou citar nomes, mas são situações para você ficar antenado como que, mesmo estando no mercado, às vezes está cheio de problema. Então, por exemplo, isso aqui é um salão de cabeleireiro. Quando a pessoa veio, ela passou por um diagnóstico e ela me falou assim, ó, tô 18 anos no mercado. E aí a gente analisa o que ela tem, o que ela não tem em relação à estrutura empresarial, né, a gestão empresarial, e o resultado dela foi 30%. O que isso significa? Que ela ficou 18 anos
praticando 30% de possibilidade dela. Ela estava perdendo 70% de oportunidade de melhoria. Então, quando a gente mostra isso, isso aqui está dizendo o seguinte para gente: não importa o tempo que você está no mercado, esse tempo ajudou você a ser muito bom no que você faz, a bola do seu jogo, na sua habilidade. Mas nem sempre a forma de você conduzir o negócio estava sendo bom. Então, você poderia estar muito melhor, às vezes fazendo muito menos esforço, se tivesse entendido como fazer melhor. Então, no caso agora, a partir de agora, ela vai melhorar 70%. No caso dela especificamente, porque existe toda uma caminhada que ela vai construir junto com a gente. Neste segundo ponto, a gente vê aqui um outro tipo de profissional, é um design gráfico, e ele está 4 anos no mercado. Neste caso, ela entrou com 67% de ok, ó, minha estrutura empresarial está 60%, eu tenho que melhorar 40%. Aí você fala, mas essa pessoa ficou menos tempo e tem melhor performance? Sim, mas por quê? No caso desse profissional, já é um profissional que resolve várias coisinhas que um negócio precisa. Então, como ele já tem habilidade que supre, só que ele também ficou parado aí 60% no mercado dele, fazendo só aquilo que ele é bom. Então, o pouco que ele vai fazer agora de estruturação já vai deixar o negócio dele redondo, e aí vai seguindo a vida aí com a gestão muito mais redonda. Então, uma pessoa que vai ter uma amplitude mental de tipo, peraí, eu sempre fui uma pessoa individual, está 4 anos no mercado, estou vendo agora possibilidades, meu, já vou avançar. Olha essa diferença. Aqui é uma empresa de seguros que acabou de começar, tem 1 ano no mercado. Ele entra naturalmente com 88% de lacuna, só que ele já está enxergando o começo. Então, o que ele está fazendo até o momento deu 12% de ok. Porém, ele vai construir já, ou seja, no próximo ano, ele já vai diminuir isso na metade. Ao contrário de uma empresa que ficou 18 anos no mercado com um número um pouquinho melhor, porém semelhante, ele com 1 ano, 2 anos, no máximo, ele já vai avançar muito mais que aquele que ficou 18 anos. Aí você fala, putz, meu, como que eu tô entrando? Se você vai começar, você começa mais ou menos como essa empresa. Só que você sabe exatamente o que você vai fazer, você vai avançar porque você já vai ter um caminho, que é o que eu vou conversar agora. Agora, se você começar sem direção, fazendo aí o que você acha que tem que fazer na cabeça e fazendo o seu negócio independente, você tende a ficar igual a esse cenário. Ficar anos no mercado sem enxergar as regras do jogo. Então, o que é mais inteligente? Começar certo, ou começar do jeito que tiver que começar, os anos passarem, você ficar rodando, rodando, rodando até cair, né? Tomara que você não caia, mas, tipo, há grandes chances, né? Então, aí são as escolhas. Então, para evitar essa mortalidade, é onde a gente atua. Então, a gente aumenta as chances em 67% de sobrevivência de principalmente pequenos negócios. A gente tem solução aí para outros tipos de empresa, né? Mas vamos começar aqui falando com o pequeno, que é esse que vai começar ou começou. Então, Suene, como que eu posso aumentar essa chance? E aí a gente tem processo para isso. Processo, né? Curso, não, sou dadora de curso, não, moço. A gente que trabalha com processo de desenvolvimento. Ah, e não sou mineira, mas é que eu gosto de sotaque mineiro, então às vezes eu uso. Então, primeiro, a gente tem aqui o Clube 360 Graus. Então, para você que está nesse momento, que quer começar a empreender, por onde você começaria aqui com a gente? Pelo Programa de Desenvolvimento Mindset Empreendedor. O que a gente faz aqui? Você vai acessar na nossa plataforma todo o programa, e aí você vai ter ferramentas passo a passo para você. Então, você recebe lá 10 etapas de um negócio e você vai entendendo cada etapa. Conforme você vai entendendo, tem lição que a gente vai falar assim: olha, você precisa praticar tal coisa. E aí você tem duas escolhas: ou você aprende a fazer aquilo, ou você terceiriza aquilo. Então é como se você tivesse a planta da casa, onde primeiro você vai entender o que compõe cada item, e aí você fala: putz, agora eu vou começar a construir aqui, vou começar a construir aqui, vou começar a construir aqui.
tá? Serve para quem vai começar ou para você que já empreende, mesmo no começo, ou é veterano no empreendedorismo, para você rever tudo aquilo que você deixou de fazer. Isso faz com que a sua mente amplie. Mindset empreendedor gera o comportamento empreendedor. E aí você sana aquele primeiro problema que a gente pontuou, que é o principal causa de mortalidade empresarial. Um segundo passo, ou em paralelo, é corrigir duas habilidades. Aí a gente tem o Clube Skill. Isso aqui pode ser feito pontual ou através de um programa que a gente tem online. Quais são as duas habilidades essenciais? Eu falei que são quatro, mas tem duas que você tem que tirar do colo, porque a maioria entra danificado aqui. É a gestão do tempo e a gestão financeira. Aí, para esses dois pontos, a gente tem método próprio, tá? Então, no caso, pode fazer com a gente ou fazer em qualquer lugar. Porém, fazendo com o nosso método é mais garantia de sucesso, porque a gente sabe onde a gente está pisando, tá? Aí, depois desses dois, para você que está nesse momento, isso é o que você tem que fazer. Só que eu tenho que alertar o seguinte: existem duas gerações aqui que eu estou separando em duas para ficar mais fácil a conversa. Você tem o desafio da sua geração. Não é para todos, mas aqueles que se identificarem já fica aí um alerta, tá? Se você tem menos de 35 anos, os seus maiores desafios é a resiliência e a persistência. Por quê? É um pessoal mais novo, cheio de gás, quer fazer as coisas rápido, e do jeito que o gás vem, o gás vai. Então vocês têm muita dificuldade de persistir. Então tenta em mente que um negócio precisa de 7 anos. Então tem o ano um, o ano dois, e aí você tem que focar em cada ano para fazer o que precisa ser feito. Então essa persistência, ela é importante, porque senão você se perde mesmo, e aí o gás vai acabando. Então é todo dia um dia, toda semana uma semana, cada dia um degrau. E essa resiliência, por quê? Tende a querer ser aprovado rápido. E aí, num não, você às vezes não está preparado para não. Então, tem que estar preparado para não. Tipo, já entra no jogo preparado para levar não, porque você vai em busca do sim. Então, essa resiliência pega muito esse pessoal dessa idade. Agora, acima dos 35, o pessoal já tem mais dificuldade com aprendizado e tecnologia. Então, assim, todo desafio precisa ser superado. No caso, a forma como a gente ensina é focado na andragogia, que é a educação para o adulto. Então, a gente tem método de ensino para o adulto. Então, se você é adulto, você vai entrar no método andragógico. Porém, o que que esses maduros, né, vamos colocar assim, trazem para o processo? A criança que não foi educada, ou a criança cheia de trauma. Então, tende a ser o pessoal mais bloqueado que tem. E tem que ter muita calma, gente. Por quê? Por isso que a gente trabalha com processo. Cada etapa tem que ser resolvida e superada para você chegar até onde você precisa chegar. Você pode chegar com 1 ano, 2 anos. Então, o programa do Clube 360, você tem acesso por 1 ano. Então, se você passar, se você decidir fazer, daqui 1 ano você vai estar muito melhor do que quem decidiu não fazer, porque você vai estar com a visão. Então, neste tempo, você vai identificar o que você precisa fazer, quais são os seus desafios. Tecnologia, quais são os desafios tecnológicos que você tem? Fazer uma apresentação, muitas vezes pelo Zoom, fazer uma postagem, tudo isso pode ser aprendido e aos poucos. Então, assim, comece num processo e vai superando cada limitação. Daqui 1 ano você está bem melhor. Então, se você chegar nesse ano, né, a partir do mês que você começa, contando 1 ano, com visão empresarial e pelo menos essas duas habilidades resolvidas, meu, você é outra pessoa, diferente de quem não escolheu fazer isso. E todos os nossos processos, tanto no clube quanto nas habilidades, a gente começa sempre mostrando os bloqueios emocionais de cada um deles. Por quê? Isso você pode depois resolver em terapia, em paralelo. Então, primeiro identifica quais são os seus bloqueios e aí você vai caminhando sabendo quem são os seus inimigos internos. Então, tem gente que às vezes começa as coisas sem saber da onde ele pode se bloquear, da onde que ele pode sabotar, como você vai superar aquilo que você não identifica. Enfim, então, quem quiser entrar em contato para poder superar essa caminhada junto com a gente, é só entrar em contato. Vai estar aí na descrição do vídeo. Falar com a gente não é um problema, né? É você se abrir em falar. E depois a gente vê aí qual que é o seu melhor cenário.
Mas responde a pesquisa primeiro, tá bom? E o que eu quero pedir agora para você é que se você chegou até aqui, salve alguém. Como que eu posso salvar alguém, Sueli? Manda este vídeo para alguém que está pensando em começar a empreender, para alguém que começou a empreender, tem menos de 5 anos empreendendo. Ah, e quem tem mais? Pode? Pode, mas normalmente quem está pensando e quem começou é o que mais está nessa fase e precisa de ajuda. Então, manda esse vídeo, porque de repente você pode salvar essa pessoa aí das estatísticas, né? Então, muitas empresas estão morrendo, mais de 50% das empresas que abrem, que começam, não sobrevivem ao quinto ano. Então, assim, quer sobreviver? Aproveita, salve alguém, né? Então, se não servir para você, vai servir para alguém. Compartilhe para essa pessoa. E se for para você, meu, fale com a gente, tá? Quanto antes você começar, quanto antes você vai se preparar, e aí você vai estar zero bala. Se inscreva aqui no nosso canal. Quando você clica lá, se inscrever, do ladinho tem um sininho. Se você clicar ali, ele abre um submenu. Aí você seleciona aqui todas, e aí toda vez que a gente posta um novo vídeo, você é notificado. Então tem época que a gente posta todo dia, tem época que a gente posta 2 vezes na semana, tá? Então você sempre recebe pelo seu e-mail a notificação. E no YouTube, quando você entra. Assiste o nosso vídeo institucional, tá aqui agora no final do vídeo, até para você ver a nossa proposta como um todo, tá? E minha mensagem final para você que chegou até aqui é o seguinte: não entra no jogo para perder, entra no jogo para ganhar. Então, a bola do seu jogo é aquilo que você faz, porém o campo é o mercado. Quando você entende do campo, você está melhor preparado para poder jogar esse jogo, que é empreender. Então não entra para perder, entra para ganhar. Se você quer ganhar, você precisa se informar, você precisa de caminho para você saber exatamente onde você está bom, onde você está ruim, onde você tem que melhorar, onde você tem que potencializar. A soma disso gera a sua mentalidade empreendedora. Gerando a mentalidade empreendedora, você tem condição de fazer o quê? O movimento certeiro. E é onde você começa a fazer os gols, tá? Então, como eu disse, esse preparo aqui é para todo mundo, exceto para quem está desempregado, para direto aí realmente já sentir se precisa ganhar dinheiro rápido, tá? Mas depois volta. Então, se prepare antes porque daí sim você vai superar esses números aqui, tá? Então, quem não planeja para vencer, tá se planejando para perder. Então, se você tem medo de fracassar, é simples, é simples. Supera isso através de processo, através de direção, através de orientação. E a gente está aqui para isso. Bom, gratidão por você ter ouvido até aqui. E responda a nossa pesquisa, compartilhe, deixe alguma dúvida nos comentários que a gente sempre responde. E até a próxima. Tchau, tchau.